Hoje há um engano dentro das igrejas. Muitas igrejas estão pregando a idolatria. Muitas igrejas estão pregando o costume desse mundo. O Senhor Jesus abomina isso. Ele diz: não se associeis e nem praticais a idolatria, os costumes pagãos. E as pessoas estão trazendo para o altar de Deus os costumes pagãos. Um monte de gente que se diz cristão, poxa, fazendo a obra do diabo dentro das igrejas, com imagem, com idolatria. E quando nós pregamos contra, ele diz que nós somos pessoas que não entendem, que somos exigentes demais, que somos hipócritas. Deus, o meu Senhor Jesus disse: não imiteis os povos pagãos, nem os seus costumes. E hoje dentro das igrejas, um monte de altares, pessoas vivendo essas festas pagãs, ensinando o povo que é errado, ensinando o povo a ser idólatra. A gente vê hoje as pessoas falando sobre revelação. A maior revelação é a palavra do Senhor. Está aqui, ó. Isso sim é a maior revelação. Se Deus não quisesse que nós conhecêssemos essa palavra, tudo bem, mas fica um monte de gente querendo ser Deus, e tem um monte de gente seguindo essas pessoas que acham que são Deus. A revelação é isso aqui. Essa é a verdadeira revelação, mas isso ninguém quer. Ninguém quer ler, ninguém quer jejuar, ninguém quer orar para ter o conhecimento de Deus. As pessoas querem que os outros falem para elas o que elas têm que ser. A maior revelação é a palavra. Não é o que as pessoas fazem na igreja. Às vezes deixa de pegar a palavra para ficar falando o que elas acham, o que elas pensam, a experiência dela. Eu tenho minha experiência com Deus, mas eu prego é a palavra, porque essa palavra é que vai trazer a experiência para as pessoas que estão ouvindo, para você que está ouvindo nesse momento. Essa palavra é que faz a diferença. Fica um monte de gente revelando, igual eu escutei essa semana. Deus me revelou em sonhos que tem um monte de igreja que estão roubando o povo, são lobos. Isso já tem na Bíblia, a Bíblia diz sobre isso, sobre os falsos profetas, sobre aqueles que têm a imagem de cordeiro, mas são lobos. A Bíblia fala sobre isso, não é revelação não, isso é bíblico. A revelação sim de Deus. Fica enganando pessoas. Deus está me revelando que você vai para o inferno, que seu casamento é destruído, que seu marido está na mão do amante, que sua mulher está na mão do amante, que seu filho é isso, seu filho é aquilo. Pelo amor de Deus. Sobre voltar e prega a palavra, o Espírito Santo vai convencer e mudar vidas, transformar vidas. Não se coloque na posição de Deus. Paulo, uma certa vez, disse: eu diminuo para que o meu Senhor Jesus cresça. O que nós estamos pregando, meu Deus? O que você tem aceitado? Esses homens que se diz de Deus, que saem pulando e revelando, falando um monte de coisas que a Bíblia não diz. Cuidado com os enganadores. O Senhor Jesus falou que muitos seriam enganados, e Satanás está usando um monte de gente para enganar um monte. Não se deixe levar pelo engano, meu irmão, minha irmã. Leia a Bíblia, estude ela, jejua, ora. Deus vai te dar toda a revelação da palavra para você. Pare de ficar se alimentando daquilo que os outros acham, que os outros pensam. Isso não muda a sua vida. Por isso um monte de gente dentro das igrejas, tudo falido, tudo desgraçado, com a vida maldita, porque vai atrás de revelação de homem, não da Bíblia, não do Espírito Santo. Eu revelo para você e digo: olha, nos finais dos tempos, o Senhor Jesus falou que muitos vão se dar à idolatria. É bíblico, ele falou isso, não é revelação nenhuma. Só estou confirmando aquilo que ele falou. Começa a amadurecer na fé, começa a buscar o Espírito Santo. Quem foi tocado pelo Espírito Santo entende o propósito dele. Mas quem não é, entende o propósito desse mundo. Com essas festas pagãs, um monte de cristão que se diz cristão, me perdoa, eu não sou Deus, mas o cristão verdadeiro não se envolve com essas porcarias. Fica aí se fantasiando igual o diabo.
Está escrito, de capa a capa, o que Deus quer que você faça. Deus quer que a gente fuja da aparência do mal. As pessoas têm dito aí, não tem nada a ver. A mesma coisa que o diabo falou para Eva. A mesma coisa que o diabo falou para Eva, não tem nada a ver. Só que tem tudo a ver. Deus abomina a idolatria. Salmos capítulo 1. Não sentei na roda dos escarnecedores e nem come dos manjares deles. As pessoas estão aí, sentando na mesa do diabo, ou trazendo para o altar e dando para as pessoas comendo. Está na hora de você acordar, meu amigo e minha amiga, porque o Senhor Jesus está voltando e pode ser tarde para você. Pode ser muito tarde se você não mudar os seus hábitos, os seus costumes de servir a Deus. Quem entende o propósito do Espírito Santo foge da aparência do mal. Está na hora de você acordar. Aqui na Igreja Nação de Deus nós odiamos as obras de Satanás. Odiamos! Está na hora de você entender qual é o chamado de Deus na sua vida. Talvez você esteja dentro da igreja, mas o seu coração ainda serve o diabo lá fora. Adora uma festinha, adora esses costumes pagãos. Não tem nada a ver. Tem a ver sim. Primeiro que o Senhor Jesus não nasceu nessa época. Isso é um costume pagão. Vai estudar, você vai ver. Entra na internet e vê lá quando foi a data que ele nasceu. Não tem nem data. Mas vocês seguem esse costume pagão, idólatra, do diabo. Ainda bota dentro da casa de vocês os postes-ídolos. Aonde Jeremias falou que é cortado uma árvore, levado para dentro de casa, ornamentado ela e adoram ela. Está lá escrito, vai ler. Está na hora de vocês ser salvos. O diabo está ceifando um monte de vida. Se você não entende, liga o noticiário, vai ver quantas pessoas morreram por causa de acidente de carro, de morte, de briga que teve nessa época. Milhares de pessoas. Talvez um familiar seu. Está na hora de você lutar pela sua família, mostrar o quanto você acredita nessa palavra. Buscar revelação, busca aqui, ó. Isso aqui é verdadeira revelação. Eu não estou mandando você buscar no homem, não. Estou mandando você buscar aqui, ó. Aqui, ó, essa é a palavra revelada para nós. Essa é a verdadeira revelação que o Senhor Jesus deixou para a gente. O que os outros falam aí são a experiência deles. E a sua experiência não pode ser a minha, nem a minha ser a sua. Por quê? Porque o fardo que eu carrego talvez você não consiga carregar. Está na hora de você acordar, antes que seja tarde demais. Eu sou o Bispo Renato. Não tem medo de falar quem eu sou. E também não tem medo de falar que eu odeio essas porcarias desse mundo. Festinha do capeta, onde todo mundo leva para dentro da igreja. As igrejas tudo enfeitadas. Deus não se agrada disso. Me diz aonde o Senhor Jesus falou para a gente fazer isso. Me diz quando ele disse para a gente fazer isso. Não tem uma passagem bíblica, mas tem um monte que ele diz: não se associem aos costumes pagãos, às coisas que esse mundo faz. Abandone tudo isso e siga o meu caminho. Negue a você mesmo. Está na hora de você nascer de novo, meu amigo, minha amiga. Em nome do Senhor Jesus, sou da Igreja Nação de Deus. Estou aqui para abençoar a sua vida. E o meu Senhor é comigo. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome do Senhor Jesus.